Nino Rivai teve uma educação científica, porque essa valorização da experiência, da observação empírica das coisas foi importante para a formação de um espírito arguto, observador, perspicaz, que se interessa pelos fenômenos naturais, pelos fenômenos sociais, pelos fenômenos políticos, enfim, por todo quanto é tipo de fenômeno que você tem que observar, olhar para a realidade, né, e perceber o que está acontecendo. Isso foi muito importante para a abordagem do Kardec depois na parte dos fenômenos espíritas, né? Maio de 1855, residência da senhora Pleine Maison, na Rua de Lagrange Batelier, número 18. Foi aí que, pela primeira vez, Kardec presenciou o fenômeno das mesas que giravam e alguns ensaios de escrita mediúnica. Galerias comerciais fundadas em 1846. Kardec, como todos os parisienses da época, usavam estas passagens para ter acesso aos grandes boulevares, assim como a Rua de Lagrange Batelier. Rua de Rochechouart, nas palavras de Allan Kardec. Bem depressa, ocasião se me ofereceu de observar mais atentamente os fatos, como ainda o não fizera. Numa das reuniões da senhora Pleine Maison, travei conhecimento com a família Baudin, que residia então à Rua Rochechouart. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Uma informação muito interessante que o antropólogo francês, o François Laplantine, no seu livro La Table, le livre et les esprits, que é a mesa, o livro, os espíritos, vai dar uma informação preciosa, dizendo o seguinte, que os espíritas fundaram a primeira liga de ensino na França, que depois daria origem à Liga Nacional pelo Ensino Público na França, foi fundada por 5 pessoas. 4 dessas pessoas eram espíritas. Um deles era o Lemarie, o outro era o Camille Flammarion, que participava das sessões espíritas com Kardec, né? E o único que não era espírita era o Jean Mancé, né? Os outros eu não me lembro os nomes, mas de 5 pessoas que fundaram, 4 eram espíritas. Então os espíritas de início, né, e porque nesse ritmo de Kardec, tinham uma militância social importante. Vamos caminhando até chegarmos ao número 8 da Rua dos Martyrs, local onde residiu Allan Kardec e um dos endereços mais importantes na memória do Espiritismo.
segundo andar deste prédio, residência e local de trabalho de Allan Kardec durante a criação do Livro dos Espíritos. Aqui houve o primeiro contato de Kardec com o espírito, a verdade. No ano seguinte, 1856, frequentei ao mesmo tempo as reuniões espíritas que se celebravam à rua Tiquetone, em casa do Sr. Rustam e Srta. Jafé. Eram sérias essas reuniões e se realizavam com ordem, nos conta Allan Kardec. O Livro dos Espíritos segundo Kardec. Nasceu da comparação e da fusão de todas as respostas dadas pelos espíritos, coordenadas, classificadas e muitas vezes retocadas no silêncio da meditação, foi que elaborei a primeira edição do livro. No dia 18 de abril de 1857, sábado de primavera, o Livro dos Espíritos e Allan Kardec foram pela primeira vez apresentados ao público na livraria Danty, aqui na Galeria de Orléans, no Palais Royal, em Paris. Primeiro de janeiro de 1858, Allan Kardec lança a Revista Espírita. Palais Royal, memória viva do Espiritismo. Nestes jardins e galerias, Allan Kardec viveu os primeiros momentos do Espiritismo. Havia cerca de 6 meses, Kardec realizava em sua casa, a Rua dos Martyrs, uma reunião com alguns adeptos às terças-feiras. A senhorita Dufour era o médium principal. O local não comportava mais de 15 ou 20 pessoas, mas até 30 lá se reuniam às vezes. Em 1º de abril de 1858, o Espiritismo se muda para o Palais Royal. A sociedade ficou, em consequência, legalmente constituída, e passaram a reunir-se todas as terças-feiras na sala que alugaram, na Galeria de Valois, no Palais Royal.
imperador Napoleão III, cujo interesse pelos fenômenos espíritas não era nenhum segredo, mandou chamá-lo várias vezes e com ele manteve longas palestras em seu palácio acerca das doutrinas expostas em O Livro dos Espíritos. Hoje, os restos do palácio e de seus jardins estão incorporados ao famoso Louvre, por onde passeiam nossos olhos neste momento. O Livro dos Espíritos, lançado na Paris de 1857, foi considerado revolucionário e de vanguarda por influentes intelectuais da época. A Cidade-Luz vivia o apogeu de capital cultural do mundo. Allan Kardec, ou professor Rivale, foi um burguês liberal e pertencia à geração de socialistas utópicos. Para criar uma nova humanidade, pensava ele, seria necessário criar uma nova criança, e para isto teremos que confiar na ciência. Apliquei a esta nova ciência o Espiritismo, um método experimental. Nunca elaborei teorias preconcebidas. Observava cuidadosamente, comparava, deduzia consequências. Dos efeitos procurava remontar as causas por dedução e pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo por válida uma explicação, senão quando resolvia todas as dificuldades da questão. Allan Kardec acrescenta que o sobrenatural desaparece à luz do facho da ciência, da filosofia e da razão. O Espiritismo se dirige aos que não creem ou que duvidam, e não aos que têm fé e a quem essa fé é suficiente. O Espiritismo veio da França em francês, em primeiro lugar, né? Trazido pelos homeopatas, logo depois traduzido para o português, mas a sua proposta filosófica era lida na corte, primeiro chegou nas classes intelectuais, literatos, artistas. Um grande estudioso dessa questão, o Bertrand Machado, que escreveu o livro Os Intelectuais e o Espiritismo, mostra como na corte corte carioca do século XIX, o Espiritismo teve impacto. Todos falavam do Espiritismo, inclusive Machado de Assis, Castro Alves, todos os grandes escritores, políticos, intelectuais, Quintino Bocaiúva, Bezerra de Menezes, por exemplo, era um político famoso da época, e ele se converte ao Espiritismo e escreve num jornal de maior circulação na ocasião, sob o pseudônimo de Max, junto com